vai tocar num dos temas que quem vem da área de tecnologia com certeza passa isso numa empresa de alto crescimento, que é lidar com os diferentes stacks de tecnologia ao longo do tempo, e principalmente com legado, né? E acho que tem duas perspectivas aí, né? Se legado fosse ruim, não chamava legado, mas também Deus criou o mundo em 7 dias porque não tinha legado para trabalhar. Então, como que numa empresa que você cresce muito rápido, que você precisa estar evoluindo toda hora, e você vai lá, desenvolve aquele monolito bonitão, né, e aí depois você tem que arrebentar aquele monolito, e você fica olhando para ele e fala, ele vai me comer um dia desses, ele vai me morder. Né, e, ao mesmo tempo, contratação de pessoas que querem trabalhar com stacks muito diferentes, muito novas, né, e você... Tá, eu tenho uma stack um pouco mais desatualizada. Então, essa dor toda, como organizar essa arquitetura, como pensar ou migrar, não migrar para o outro lado... E para fazer isso, para falar disso, eu quero chamar aqui para o palco já um amigo formado em engenharia de software. Ele foi desenvolvedor e arquiteto e líder técnico em diversos projetos de construção de produtos digitais e como facilitador de transformação digital e modernização de arquiteturas e sistemas legados. Para falar de modernização e arquitetura numa empresa de crescimento, quero chamar o Head de Engenharia de Software da Dafit, o Anderson Braz. Braz, salva de palmas, pessoal. Seja bem-vindo, Braz. Fique à vontade. Obrigado. Bom dia, nerds do Brasil! Foi bom esse bom dia? Vou falar de novo, hein? Bom dia, nerds do meu Brasil! Agora melhorou. Pessoal, muito obrigado por estarem aqui. Um evento maravilhoso. Parabéns pela atitude. Estou aqui para compartilhar com vocês um momento muito especial que a gente está vivendo na Dafit e trazer isso de forma estruturada para vocês. Muito obrigado por estarem aqui mesmo. E hoje, falando sobre modernização, eu quero contar uma história para vocês, né? Do que a gente está vivendo intensamente na empresa. Então, até mesmo antes da gente entrar no assunto, eu quero rapidamente aqui mostrar para vocês quem somos nós. O que a gente tem feito, né? Então, a Dafit é a maior fashion tech da América Latina. Nós temos hoje operação e escritórios em 4 países, né? Brasil, Argentina, Chile e Colômbia. Mais de 7.000 marcas, mais de 4.000 sellers, mais de 410 mil produtos. Então, isso aqui dá uma dimensão do que a gente está fazendo, né, na América Latina. E por trás disso aqui tem uma história, né? Então, o nosso negócio ele é 100% digital. Ou seja, a Dafit não tem loja física. Tudo acontece através da web ou de um app. Então, você baixa o app na loja, seja na Apple Store ou na Play Store, e você usa os nossos produtos. Então, todos os nossos produtos eles são digitais. Menos a roupa que você recebe em casa, né? Que ela é física, ela é real. Então, gente, nós temos aqui no Brasil, a Dafit ela é um grupo, né? Ela é um grupo de marcas, que nós temos ali a Dafit, a Canu e a Tricai, né? Cada uma com um tipo de cliente-alvo, tá? E também fazemos parte ali da GFG, que é o Global Fashion Group, que é uma empresa que ajuda a gente com uma expertise de liderança e também de como desenvolver um negócio saudável num continente, né, e num país de desenvolvimento e crescimento, o que a gente chama aí de mercados emergentes, né? Essa daqui é a nossa stack, né? Eu trouxe essa imagem só para vocês terem uma ideia do que a gente está usando no dia a dia. E vocês podem perceber nessa imagem que a gente tem muita coisa heterogênea, né? A gente tem aqui, por exemplo, React, Kotlin, Swift, Objective-C, Java, Node, Scala, PHP, Golang, e por aí vai, né? TypeScript aqui embaixo, Python e etc.
Então, todas essas linguagens e stacks, elas têm uma comunidade, e essa comunidade ela tem valores, né, que são, em alguns momentos, diferentes uma das outras. E falando um pouco da nossa arquitetura, numa visão bem macro, eu não entrei aqui no desenho super aprofundado, né? É só para vocês terem uma ideia. Como eu disse, nós temos lá os nossos canais digitais, temos integração também com vários parceiros, com, inclusive, os lojistas, né? Eles têm integrações com a gente aqui, e também outros parceiros de negócio, como adquirentes e outras ferramentas aqui que ajudam a gente. E aí, através das nossas APIs, endpoints, a gente chega ali nas aplicações de produto, tem uma camada de integração aqui que a gente está trabalhando nela, e tem o nosso back-office lá, né? Coisas de RP, CRM, CMS e etc. Então, eu diria que cada caixinha dessa aqui, ela tem uma aventura de modernização para a gente. Provavelmente você também está passando por isso lá, na empresa que você está, né? Então, aqui a ideia é a gente contar como é que essas coisas vão se encaixando, como é que a gente vai tomando decisões, para que essas decisões sejam conscientes e que a gente consiga dar o próximo passo, né? Em números, eu trouxe alguns números aqui, só para vocês também terem ideia de qual universo que a gente está falando, né? Essa arquitetura ela tem 11 anos de idade. Então, estou dizendo que ela é uma infanto-juvenil, né? É uma empresa jovem e que a gente provavelmente tem bastante coisa para fazer aqui em termos de modernização. Temos mais de 2.000 aplicações que funcionam todos os dias na nossa operação de cloud. Temos mais de 7 milhões de clientes que usam essa nossa plataforma de alguma forma. E 3.000 colaboradores espalhados por todos esses países, né? E eu fiz questão de colocar o número de colaboradores aqui, para vocês também olharem que é um verdadeiro desafio a gente conseguir engajar 3.000 pessoas numa modernização de empresa, né? Então, não é só o time de tecnologia que está envolvido nisso, é toda a empresa. E aí a pergunta, né, como é que a gente garante que a gente vai continuar crescendo? Esses 11 anos foram anos de crescimento. Como é que a gente mantém esse crescimento? Como é que a gente tira aquelas coisas que puxam a gente para trás no dia a dia e a gente garante que esses planos eles vão ser executados? É disso que eu vou falar aqui com vocês, né? Então, depois de alguns anos, é muito comum que em todas as empresas a gente acabe com essas 3 coisinhas aqui, né? Ou seja, uma complexidade muito alta, tudo foi feito, várias pessoas passaram pela empresa com mentalidades provavelmente diferentes e tiveram que se alinhar em algum momento, e nem sempre é possível fazer a melhor solução. Todos vocês aqui provavelmente já passaram por isso. Aí isso interfere o quanto que a gente entrega rápido, e aí começa a te dar indício de que tem algo te puxando para trás. Tem algo que está te impedindo de seguir em frente. Tem algo que te impede de ser mais rápido. E aí você começa a fazer as perguntas. E eu tenho algumas perguntas aqui para vocês. E como é que a gente repensa, inclusive, a experiência do cliente? Porque a empresa nasceu 11 anos atrás. Junto com a empresa, toda a operação digital, ela evoluiu também. Ela não é mais a mesma. Um app de 11 anos atrás, ele não é igual ao app de hoje. A web de 11 anos atrás, ela não é igual ao web de hoje. 11 anos atrás, a gente estava falando de server-side rendering, uma série de coisas que hoje a gente usa, mas dentro de um contexto, quando é necessário. E muitas vezes a gente está falando do SPA, uma aplicação mais leve, que fala via APIs, né? Então, como é que a gente garante que essa evolução da própria web e da própria relação das pessoas com o digital continue sendo mantido, né? Continue sendo atraente? E aí um case que eu trouxe aqui para vocês, de uma modernização que nós estamos fazendo. Essa não é a única modernização que a gente está fazendo na empresa, tem várias modernizações acontecendo, mas essa daqui ele é um caso que tem
alguns aprendizados bem interessantes que eu quero compartilhar aqui com vocês, né? Lembra daquela arquitetura que eu mostrei aqui? Quando a gente olha para o nosso app, esse app aqui, ele é um app nativo. Então, eu tenho um código-fonte que ele é feito para iOS, dentro lá do Swift e Objective-C, e eu tenho um outro repositório de código para esse Android aqui, que é feito em Java e Kotlin. Então, dentro desse cara aqui, eu já tive algumas modernizações, né? Porque o Kotlin é recente, o Objective-C também. Aliás, o Swift, né? Então, já teve alguma modernização aqui. Mas eu começo a ter uma mistura, uma miscelânea de coisas aqui que começa a fazer esse projeto ficar mais trabalhoso de você trabalhar com ele, né? E aí eu começo a alongar o time to market, e aí como é que eu repenso a experiência do cliente, tudo aquilo que eu trouxe, né? Então, o nosso objetivo aqui foi, como é que a gente resolve alguns problemas que a gente tem nesse app? Primeiro que, como eu tenho 2 códigos fontes, eu preciso ir em 2 lugares para fazer a mesma coisa, então eu pago em dobro, para fazer a mesma funcionalidade. Então, nos pareceu óbvio procurar alguma tecnologia que fosse uma tecnologia híbrida. E aí, para nossa sorte, eu diria que isso é sorte mesmo, o Google estava lançando o Flutter. Mas tem outras opções, né? O Flutter, ele se mostrou bem interessante no sentido de performance. Ele não é igual a um app nativo, mas também ele não é um container que demora muito para renderizar as coisas, né? Então, ele é bem interessante. E o que aconteceu aqui também na nossa história de apps, né? Como eu tinha mais desenvolvedores e engenheiros Android, eu tinha mais funcionalidades no Android do que no iOS. Então, isso começa a fazer uma separação da experiência dos meus clientes, e isso não é legal para a empresa. E a gente começou a ter uma experiência defasada no iOS. Tudo isso porque eu tinha que fazer em dobro e tinha que ter a mesma quantidade de pessoas em ambas tecnologias, né? Então, para nós aqui no Flutter, a gente entendeu que, primeiro, eu vou ter, por um momento na empresa, eu vou ter 3 codebases, 3 repositórios de código, e em algum momento eu vou ter um só, que é o Flutter, né, o repositório de Flutter. E aí, o que eu faço com o back-end? Porque o app não faz nada sozinho. O que eu faço com todo esse legado que eu tenho aqui, né? E aqui, gente, tem legados bons e legados que não são bons. E aí, como é que a gente faz para que esse nosso objetivo seja alcançado? Aqui está o pulo do gato, né? Aqui é onde faz a gente perder os cabelos que a gente já não tem. Não sei se alguém se identifica com essa frase. Pelo menos eu tenho barba ainda, então eu deixei... Aquele é meu avatar que vocês viram no site, tá? Não sou eu, é só uma representação de mim no metaverso. Então, nesse app Flutter, a gente queria equalizar essa experiência em ambas plataformas e também promover um único codebase onde a gente investisse uma vez só para fazer aquela funcionalidade e entregar aquela experiência que a gente quer para os nossos clientes. Esse é o objetivo. Então, onde o mundo é lindo, isso aqui ia acontecer rápido. Mas não acontece rápido. Nunca acontece rápido. Então, como é que a gente fez para gerenciar o risco? Porque assim, pessoal, se vocês conseguirem levar uma única coisa dessa apresentação, levem essa pergunta com vocês. E se tudo der errado? Como é que a gente fica? Essa é a única pergunta que vale a pena a gente fazer num cenário desse. E se eu começar isso e der errado? O que eu vou ter de garantia que eu não vou jogar tudo fora? Porque a chance de você jogar isso aqui fora é muito grande. É isso que a gente tem que garantir, que isso aqui não vai ser jogado fora. E que se eu tiver algum problema aqui, eu consiga seguir em frente. Mesmo que eu tenha que parar por um momento, dar aquela respirada, e depois voltar para esse cara. Entendeu? Essa é a pergunta mais importante. E se tudo der errado? Porque não depende só de mim, não depende só dos líderes, não depende só de um engenheiro, depende de
vários times aqui para isso dar certo. E aí eu tenho que fazer todo mundo estar conectado com essa nossa missão, né? Então, o que a gente fez, gente? A gente fez isso aqui, ó. Eu dei um zoom, né? Zoom in aqui, ó. A gente pegou essa app que nós temos hoje, que ela já funciona e ela vende. Isso daqui é ouro para nós, não é porque legado é ruim. Hoje a Dafit existe porque nós temos isso aqui. A gente tem que respeitar a história de quem estava antes de nós, e agora que nós estamos aqui, nós somos gratos por isso. Eles construíram isso para a gente. Então, nós temos um app iOS e um Android que funciona, que vende, que mantém a empresa viva. Como é que a gente introduz o Flutter e vai aos poucos fazendo o sunset dessas aplicações nativas? E faz um convívio delas, enquanto eu não consegui ainda refazer tudo em Flutter. Essa foi a nossa estratégia. E aí o que a gente fez aqui? A gente colocou um feature flag lá no Firebase e falou assim: Firebase, para a Argentina, e a gente começou essa operação na Argentina, tá? Que era o nosso público menor, e a gente queria fazer um experimento. Isso é muito importante, tem um experimento pequeno que você consiga medir rápido. Então, a gente colocou para a Argentina 1% do público. Deixa eu ver como é que isso funciona na prática, porque a gente fez uma bridge entre os dois aqui. Isso que é legal do Flutter também. Dá para você integrar os dois aqui. E ele integra muito bem com código nativo, né? Então, a gente pôs uma feature flag, onde, se a flag está ativada, eu entro para o app Flutter, ele vai até um pedaço da experiência e depois ele volta para o nativo. Foi isso que a gente fez. Então, a nossa página de produto, a nossa home, a nossa busca, a gente fez toda ela em Flutter, com uma experiência nova. E quando eu falo experiência nova, é como o cliente percebe essa aplicação. Então, tem sim uma mudança visual. E também como é que a gente faz essa mudança visual se conectar com a visão atual que nós temos. Então, a flag ela é habilitada e aí esse Flutter entra em ação. E aí aprendemos uma série de coisas aqui. Né? O mundo não é lindo. Ele muitas vezes vai pregar peças em você. E aí a gente construiu esse BFF aqui, que é simplesmente uma camada para eu retirar as lógicas de programação que tinha nesses apps e jogar isso para uma camada intermediária. E esse cara ainda continua falando com o nosso legado, com as mesmas APIs que o web atual fala. Ok? E aí, pessoal, como é que a gente começou tudo isso, né? E aí, como é que você começa? Provavelmente vocês já estão em algumas, né? Entender o nível de ambição e apetite ao risco é muito importante. O quanto que a gente está realmente empenhado em fazer ambiciosamente e quanto de risco a gente quer correr. Se isso aqui não estiver claro, não começa. Não começa, tá? E aí eu trouxe aqui para vocês algumas opções de modernização, que é para uma forma de ajudar vocês a terem pelo menos um passo a passo do que é possível como estratégia fazer, pensando numa modernização. Isso aqui serve para várias coisas. Serve para o seu back-end, serve para o seu front. Inclusive, a gente está começando também a pensar na modernização da nossa web, inclusive rediscutindo o significado dela na experiência do cliente como um todo. Tem muitas discussões aqui de negócio para serem feitas, inclusive. Então, como o nosso produto ele é 100% digital, ou seja, a empresa ela é uma empresa de tecnologia, então, tudo que eu tenho na minha operação, seja um banco de dados, seja uma mensageria, seja até o meu próprio site, tudo isso é o produto. Tudo isso é a experiência que eu entrego para os meus clientes, né? E por que eu digo isso? Em alguns momentos, você tem uma visão de produto, em alguns momentos, você tem uma visão de engenharia. É importante que você conecte os dois. Porque produto e engenharia, eles são os dois lados da mesma moeda. O quão forte essa moeda é
É os dados que você tem, que eles são intercambiáveis entre os dois. Então, numa missão digital, eu crio dados, eu armazeno esses dados em algum lugar para eu poder tomar decisões. E aí, mais uma coisinha que, se você levar daqui, vai ser muito importante para todo esse processo aqui, faça tudo com base nos dados. Dados. Se você não tiver os dados, primeiro faz teu dado. Porque a pior coisa que você pode fazer aqui, quando você pensa em modernização, é você tomar decisões baseadas em opinião. Os números vão te dizer o que você precisa fazer. E aí os números que eu estou falando aqui são todos os números da empresa. É o resultado que você tem, é a quantidade de pedidos que você tem, é a quantidade de usuários que você tem, é tudo sobre a operação, inclusive quantos incidentes você tem, quantos bugs você tem. Tudo aquilo que está junto nessa jornada digital e que faz parte da nossa entrega. A entrega não é simplesmente pôs o código em produção e acabou. Como está a nossa monitoração, como está a saúde dos sistemas, como é que o cliente recebe tudo isso que a gente faz, como é que eu sou consciente de tudo que eu ponho em produção. Então, assim, os dados e as monitorações de negócio, e também técnicos da engenharia, caiu o teu serviço, você tem que saber que ele caiu e agir prontamente, ter o log dele, tudo isso é muito importante. E é desafiador, porque com 11 anos, tem coisas que não deu tempo de fazer. Porque a empresa ela nasceu como uma startup, e tem que fazer, e tem que pôr no ar, e tem que acontecer. E aí chega um momento que deu certo, estamos aqui, e agora? Queremos mais. Queremos mais, então a gente vai revisitar tudo isso, e ter os dados, e ter tudo isso em mãos, para a gente poder tomar boas decisões. Então, aqueles dados que eu trouxe no início para vocês, era só para dar uma ideia de grandeza, mas não são só aqueles dados. São muito mais do que aqueles, né? Quantos requests por segundo você tem? Porque assim, gente, não é toda a cadeia que você tem que ela é crítica. Você tem uma parte do negócio que é crítica e você precisa ter isso muito bem mapeado. Inclusive, para você começar isso daqui. Para você começar a modernizar, você precisa ter muito claro qual é o fluxo crítico da tua jornada. Para você ir nos pontos que realmente vão te dar resultado. Porque uma outra coisa que eu aprendi, né, nessa jornada nossa aqui de tecnologia, é que muitas vezes a gente tem que tornar tangível o intangível. Quando você faz uma modificação ali num back-end, isso para quem não é de TI é intangível. O valor disso é intangível. E aí como é que eu transformo isso numa coisa tangível? A modernização ajuda você a fazer isso. Tá? Então, a primeira opção aqui de modernização é a mais simples e a que custa menos. A de não faça nada. Por quê? Lembra, você tem um fluxo crítico. Se eu mexer nesse ponto, eu não consigo tangibilizar. Ou aquilo não tem valor. Ou eu não consigo dizer que tem uma justificativa muito interessante, baseada em dados, que eu consigo fazer. Ou então, para eu fazer esse, eu preciso que uma outra modernização termine antes. Ou eu estou investindo todos os recursos da empresa num projeto estratégico, que aquele projeto tem que dar certo para a existência e para a nossa evolução, né? Outra opção, que ela não é também super arrojada, mas que já faz uma grande diferença, é você simplesmente migrar a sua aplicação para uma estrutura nova, uma infraestrutura melhor. Né? Precisa ser em cloud? Não necessariamente, mas você pode ter uma infraestrutura um pouco melhor dimensionada. E aí, de repente, você encontrou um parceiro melhor. E aí você usa esse parceiro para entregar o seu valor em produção. Tem uma outra aqui, que você pode fazer uma alteração simples na aplicação para você ter novos componentes de infraestrutura. Por exemplo, você está numa cloud e aí você tem um banco de dados gerenciado. Você faz uma pequena modificação na tua aplicação e ela começa a conectar nesse banco gerenciado. E aí você ganha um monte de coisa free, né? Você está pagando, obviamente, mas você não vai ter que fazer muitas coisas. Ou então você tem uma mensageria, que ela precisa ser gerenciada, e você não quer gerenciar isso. Então, pequenas modificações na aplicação que poderiam te dar
essa vantagem. Essa daqui foi a estratégia que a gente usou no app. Eu só vou mexer no front-end, vou dar uma nova experiência, eu vou garantir que essa nova experiência ela continue funcionando. Com isso, eu testo algumas hipóteses, e aí, se isso ficar claro para mim, eu dou o próximo passo, que é mexer no back-end, por exemplo. Né? Então, com poucas alterações no back-end, ou quase nenhuma, ou até nenhuma, você faz uma nova aplicação de front-end, você entrega uma experiência nova para você testar algumas hipóteses. Que foi o que a gente fez no novo app. Né? Esse daqui já é um pouco mais... você vai num buraco um pouco mais profundo, né? Aí você começa a ter problemas de escala. Aqui você tem um problema bom, né? Quando você tem um problema de escala, você tem um problema bom. Então, aqui você vai ter que fazer um refactor ou então uma rearquitetura da tua aplicação, porque ela se tornou muito complexa e está custando muito caro você deixar ela no ar para ter aquele nível de escala. Então, aqui eu diria que você começou a ter um problema bom para resolver. Ó. Né? Você está com um problema de escala e tudo mais. E, por último, essa é a única estratégia que eu nunca vi funcionar, tá, pessoal? Essa aqui eu nunca vi funcionar. Algum de vocês aqui viu um full rewrite na sua vida funcionar? Eu nunca vi, tá? Nunca vi funcionar a Big Bang. Então, essa daqui, para mim, não é uma opção válida. Primeiro, que eu nunca vi funcionar, e segundo, que eu parei de tentar. Que é ideal, né? Vou reescrever tudo vai ficar lindo, maravilhoso, mas era mais difícil da gente fazer. Então, para você lembrar aí, lembra, dados, ciência, somos cientistas, engenheiros. Nós não trabalhamos com clarividência. Né? Outra coisa, isole partes. O que a gente fez na estratégia do app foi exatamente isso. A gente isolou partes. E vamos entregar essa parte e vamos ver se isso entrega o que a gente quer. E aí depois, como é que a gente encaixa isso na solução atual? E aí como é que a gente aproveita esse movimento, porque, gente, tudo é movimento, tá? Mas a gente aproveita esse movimento e faz o resto. Garanta que essa estratégia chegue até as pessoas. Todas as pessoas envolvidas aqui. Não só as pessoas de TI, mas as pessoas da liderança, as pessoas que fazem as entregas e as pessoas que usam aquilo que você entrega. Né? Inclusive dentro da própria empresa. E aí, toma cuidado, tá? Não substitui a necessidade pela diversão. Eu já vi isso aqui acontecer muitas coisas, inclusive eu já fiz. Quis tornar um negócio divertido, aí eu caí numa cilada, isso aqui não funcionou, e aí eu poderia ter resolvido de uma forma muito mais simples e ter ganhado tempo, e enfim. Isso aqui é muito importante, tá? Muito cuidado com isso. E aí, como eu disse, Big Bang eu nunca vi funcionar, eu acho que ele só aconteceu uma vez na história do universo, até que se prova o contrário. Né? Então, gente, não tenta colocar tudo de uma vez. Assim. Pega uma parte, coloca ela, testa, vê se é isso mesmo, e aí você segue em frente. E é isso, gente. Muito obrigado. E eu gostaria de saber como é que eu posso ajudar vocês. Eu vou estar no evento aqui o dia todo. Se vocês quiserem também conversar, tomar um café, estarei por aqui, ok? Obrigado, Nasser, pelo convite. Obrigado, Vilela, pelo suporte. Pessoal todo da produção aí. Muito obrigado. Obrigado, Brás. Deixa eu começar com uma pergunta. Como é que foi, nesse processo, aí, o case, por exemplo, do app, a gestão de time? Né? Porque como que você organizou durante a jornada você fazer alteração de arquitetura, né? Alteração de stack, aí o time que fez o legado, e aí você começa trabalhando com um Flutter e um BFF do lado, fica aquele assim, tem eles e a gente, é o novo e o velho. Então, tem duas coisas aqui. Primeiro, essa questão do time. Você teve que reorganizar o modelo de gestão dos times? Essa seria a primeira pergunta. E como que você lidou com esse, galera do legado ali, os velhos, e o pessoal novo que é o mais legal e divertido? Tá, essa pergunta é muito boa, porque, realmente, se você não tomar cuidado, você cria lados na empresa.
Então, você cria um muro imaginário. E esse muro imaginário, ele começa a se concretizar e começa a fazer com que as pessoas não se falem. E aí você começa a criar aquele, eles podem, eu não. Então, quando eu cheguei na Dafit, eu estou lá há 1 ano, então desses 11 eu participei 1. Eu quis realmente ter certeza de que as pessoas, a gente não estava criando esse muro. E que todas as pessoas sabiam o que a gente queria fazer. Obviamente, existia um período ali que a gente teve que lidar, sim, com essa questão de, olha, eu gosto de nativo e eu não quero ir para o Flutter. Falei, olha, vai ter um tempo que a gente vai ter lugar para você, mas vai ter um momento que a gente vai querer virar tudo isso para Flutter. E aí a gente deu para as pessoas a opção de ficar e ajudar a gente a concluir esse trabalho, ou então a gente ajudou elas a ir para outras empresas que tinham uma operação nativa, né? Então, parte disso foi muito de conversar no one-on-one, entender com as pessoas, qual é o seu objetivo, como você se conecta com o seu momento de carreira e tudo mais, né? Então, e outra coisa, é importante sempre comunicar muito bem. E a comunicação, você não pode fazer uma vez e achar que está tudo bem, né? Você tem que fazer um over-communication ali. Todo momento você reforçar qual é o objetivo da empresa e para onde a gente está indo. Se a gente faz isso com SEO, né, Insight, por que a gente não faz isso com as pessoas? Exato. Né? Então, a gente precisa comunicar a todo momento, olha, estamos indo para cá, queremos fazer isso, tem espaço para você colaborar, e a colaboração é o segredo, né? E aproveitando a outra pergunta, a gestão dos times ela não mudou. A gente continua com o mesmo modelo de gestão, a gente tem lideranças em todos os times, e que acompanham essas jornadas, né? Cada time tem um propósito. E a gente, hoje, na modernização, a gente encaixa o propósito da modernização dentro desse propósito do time. Então, dentro do roadmap desse time, vai entrando Exato. Também a parte... Tá. E é essa discussão maior que a gente está tendo na empresa agora. Negociar espaço no time para o desenvolvimento. Porque onde tudo é prioridade, nada é prioridade. Claro. Então, o que vem primeiro, e o que é realmente importante, o que eu deveria fazer... E aí, ok, é isso aqui que nós queremos fazer, então agora entra no roadmap do time e a gente faz. Então, isso para garantir que esse muro ele não exista na empresa, porque a modernização ela é um processo de longo prazo. Ela não é um processo que acontece 1 mês, a gente resolve e vai para o próximo, né? E até tem várias estratégias para isso, mas, enfim, é isso que a gente tem feito. Pessoal, perguntas, só levantar a mão, a gente tem microfone aqui para vocês, senão eu tenho um monte de perguntas para fazer. Aqui, tem uma lá, uma primeiro aqui. Ali, depois aqui. Levanta a mão, por favor. Isso. Deixa ele primeiro aqui. Bom dia, beleza? Bom dia. Como que vocês lidam com a questão de infraestrutura e desenvolvimento? Deploy, hotfix, entrega contínua, etc. Eu diria que nós estamos no meio do caminho. Nós temos um modelo de entrega contínua, mas ainda a gente está discutindo quais são os nossos contextos e como é que os times se encaixam nesses contextos. Então, a gente já tem pipeline, a gente já tem integração contínua, a gente já consegue entregar código em produção de forma automatizada, mas a gente agora está tendo uma discussão de como é que eu suporto essa jornada numa ideia mais DevOps, né, que eu consiga ter o time com mais autonomia. Então, hoje ainda a gente passa por um processo ali de mudanças para a gente garantir que o que está subindo não vai quebrar o que a gente tem em produção. Mas a gente tem todo esse processo em acontecimento, tá, para chegar num deployment contínuo e aí a gente conseguiu fazer toda a jornada que faz parte da modernização que a gente tem feito. Essa responsabilidade ainda fica no tech lead que está ali lidando, ou tem um time que meio que assume a responsabilidade de não quebrar, por exemplo, um deploy? Hoje a gente tem um processo, então o processo ele é, diríamos, uma forma da gente garantir que isso está funcionando, e aí toda a liderança, né, esses tech leads são os responsáveis por garantir que isso realmente está funcionando em produção. Então é um modelo de autonomia com alguma responsabilidade ali. Tá? Opa.
Bom dia, parabéns Bom pela dia. apresentação. Obrigado. Eu queria saber como é que foi a tomada de decisão em relação à quebra de, por exemplo, vamos fazer isso num projeto paralelo, em base em sprints ou um Kanban, não sei a forma que vocês trabalham, para a gente, vamos virar a chave de uma maneira mais rápida. Ou se a gente traz para dentro dos times já existentes, tanto iOS e Android, e faz meio que picado, né? Encaixando dentro das outras demais entregas e evoluindo as duas partes. O primeiro movimento que a gente fez, a gente congelou o app atual. Então, a gente não desenvolve mais nada lá. A gente garante que a gente não vai ter aquele movimento perpétuo, né? Que você nunca consegue chegar no fim. Então, o que ajudou a gente? A gente tem já um modelo que ele é bom, ele vende, a gente consegue atrair as pessoas, funciona. Mas a gente quer modernizar e quer dar um passo a mais e quer crescer mais. Então, a gente congelou o app e aí a gente começou a criar um novo. E até então esse app está congelado, a gente não faz nenhuma alteração lá, a não ser que seja uma coisa assim muito, 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 muito necessária, sabe? De repente baixou uma lei, a gente precisa fazer e isso está no nativo. Aí a gente cria uma história ali para fazer isso no app. E outra coisa que a gente fez, a nossa jornada de app estava espalhada em todas as tribos, né, da empresa, e a gente criou uma tribo só para fazer esse movimento. Então, a gente deixou todos os times de app ali centralizados, numa única gerência, para a gente conseguir dar os próximos passos, né? Agora, se a gente vai voltar a ser como era antes, aí a gente não está pensando nisso agora. Tá? Mais perguntas, pessoal? Ali. Opa, tudo bom? Tenho uma dúvida aqui. Como vocês retêm talento de programadores na Dafit? Isso é um trabalho constante, né? Você tem que dar muito propósito para as pessoas. Elas têm que entender qual que é o lugar delas, por que elas estão fazendo isso agora. Ter uma visão clara de onde a empresa quer chegar e como é que a gente está fazendo para que esse trabalho aconteça, né? Então, garantir que esse futuro que a gente está imaginando e que ele vai se consolidar em algum momento, ele está na cabeça e nos corações das pessoas, né? E isso não só para os desenvolvedores, mas todas as pessoas que trabalham na Dafit hoje, né? Garantir que todo movimento e todo passo que a gente dá na liderança e olhando para o futuro da empresa, a gente faz a comunicação excessiva disso. E aí onde a gente quer chegar, se a gente vai ter alguma alteração de rota, se a gente prevê algum crescimento, se a gente prevê alguma forma de trabalho em conjunto mais intensa. Então, tudo isso a gente tenta deixar muito claro para onde estamos indo e qual é o nosso plano e o que a gente deseja para o futuro, né? Então, é isso que a gente tem feito hoje. Ali do lado... Mais uma, desculpa. E vocês foram programadores dentro da Dafit? Vocês têm um programa para formar programadores dentro da Dafit? A gente já teve esse programa de formação. Hoje, nós não temos, né? Mas a gente quer voltar a ter. Inclusive, isso faz parte de todo esse trabalho de modernização que a gente está fazendo, né? De atrair talentos novos e colocar eles dentro da empresa para eles terem o primeiro contato. A gente tem feito essas ações em alguns times, não suportado assim por uma coisa institucional, tá, né? Mas a gente tem trazido pessoas com, diríamos, menos experiência para aprender com a gente e fazer esse programa de formação lá. Mas a gente não tem, por exemplo, um programa de estágio efetivo para trazer pessoas, não em TI hoje, mas a gente quer ter. Dev Relations, alguma coisa assim, vocês já pensaram em montar? Isso faz parte da jornada que a gente está imaginando, né, para a transformação digital mais completa da empresa. Então, é um papel que a gente está agora desenhando e como é que a gente faz isso acontecer. Legal. Tinha aqui... Levanta a mão. Ali na esquerda. Bom dia. Bom dia. Curiosidade é como vocês tratam hoje diferentes geografias, né? Você tem uma aplicação para cada geografia que conversa com o mesmo back-end? Ou são aplicações diferentes? Como que é tratado hoje? Hoje nós temos um híbrido aí, né? A gente tem aplicações que elas são Latam, então elas servem para todos os países, e a gente tem aplicações que são locais, e elas entregam algumas informações que são específicas da localidade, e a gente tem ainda um modelo que a gente investe duplamente, vamos dizer assim, né? Então, em alguns momentos, a gente tem, sim, serviços que são locais, especializados por país. Mas tem um movimento de modernização também que a gente está caminhando para ser uma empresa Latam
na operação de engenharia como um todo, tá? Eu pedi postastas ali, você tinha falado. Sim, Mas... não tem problema. Opa, aqui na frente. Bom dia, tudo bem? Bom dia. Ô Anderson, você falou muito da questão do o modelo de negócio em startup, né? Então, no começo tem aquela questão da entrega, que vamos entregar, tem que entregar, tem que entregar. Após passar esse período aí da entrega e vocês conseguirem respirar um pouco, como que se deu essa transformação digital dentro da empresa? Ela é uma transformação que ela vem há alguns anos acontecendo. Transformação digital é uma coisa que ela começa e ela vai ganhando força e esse movimento ele vai se estruturando. Então, eu diria que nos últimos 3 anos esse movimento está acontecendo e agora com mais força, né, a gente unindo toda essa liderança de todos os países para a gente ter uma operação única e aí também olhando como é que a gente trabalha Dev Relations, como é que a gente trabalha a nossa política de APIs e tudo mais, né? Então, chegou aquele momento que não somos mais uma startup, somos uma empresa grande e agora a gente precisa ter uma estrutura de entrega não só dos nossos produtos, mas também dos nossos serviços, né? Então, esse é o momento que a gente está agora. Bom dia. Tudo bom? Então, a gente está muito nesse momento agora de modernização, né? Então, assim, se encaixa muito com o que a gente está falando aqui, né? A gente tem hoje um time legado e o novo do outro lado. A gente tem um olhar hoje único, né, dos 2 times, né, como se fosse um time só. Mas eu queria entender se vocês tiveram essa visão ou em que momento a gente pode ter uma visão dessa modernização que é muito focada para o usuário, né? Então, eu estou saindo de uma stack para outra muito com o olhar do cliente para performar mais, enfim. Mas em que momento vocês tiveram, ou eu posso ter um olhar mais para o lado do negócio, onde essa modernização, né, eu consigo evoluir as áreas do negócio, como marketing, catálogo, conteúdo, né, então o back office, né? Esse é um movimento que ele precisa ser cuidadoso, né? Porque lembra sempre daqueles muros imaginários, né? Você põe um time novo para fazer, mas aí você tem que dizer para aquele cara que está sustentando o negócio no ar que tem um plano para ele. E onde está esse plano? Em que momento ele acontece? Eu não vejo muito problema de criar um time novo para fazer, mas é uma operação arriscada, eu diria, né? Pela experiência que eu tive em várias modernizações já. Então, diríamos que você tomou essa decisão, agora o importante é garantir que essas pessoas que estão sustentando, né, a empresa hoje, na produção, por exemplo, o que está reservado para elas, quando isso vai acontecer, de que forma, e aí, de repente, intercalando, né, fazendo job rotation. Tem algumas formas de você garantir que as pessoas elas se sentem parte, né? Então, eu diria que, mais do que tecnicamente, como você faz isso, é engajar as pessoas no processo. Esse é o mais difícil. Porque cada pessoa ela tem um modelo, né, de recompensa diferente da outra, tá? Então, eu diria que essa linha é importante. Mas Brás, por exemplo, indo na tua pergunta, você falou que cada time tem um propósito, né? Sim. Você segue um modelo de value stream, onde você tem um time que está no cliente, mas aí quando você vai chegando no back-office, né, administrativo financeiro, logística, tem times também que, obviamente, às vezes vão trabalhar mais com uma solução terceira, com um RP, com um OMS, alguma coisa. Tem times também dedicados ali, né? Tem times também nessa... Eles passam por essa remodernização também? É importante eles passarem também. É isso, né? Que acho que você estava... É importante eles participarem desse processo. Inclusive, a gente está fazendo isso agora, planejando como é que a gente faz a modernização do nosso back-office em alguns pontos, né? Então, sim, existe um time nessa jornada. Legal. E esse time ele precisa fazer parte dessa construção. Mesmo que ele não execute, mas ele participou da construção disso. Né? Tem uma discussão interessante que é empresas que trabalham com varejo ou com digital especificamente, tem uma discussão de modelo de gestão em engenharia de software ou ligada a produto ou ligada a value stream, né? Eu, particularmente, vejo funcionar mais empresas como o Dafit, essa ligada no value stream, onde você pega o processo de começo até o final do relacionamento do cliente e você vai montando times responsáveis por cada etapa, né? E se você conseguir criar aquela tríade, né, que é pessoa de produto, tech lead, pessoa de negócio, os 3 com a mesma meta, com o mesmo indicador. Então, por exemplo, você está no começo da jornada, custo de aquisição de cliente é uma meta. Os 3 têm a mesma meta.
Porque eu vejo, às vezes, a gente montando o time de tech lead, falando assim, você tem tantos deploys que você tem que fazer por dia com tanto de erro. Tá bom, mas o que ajudou a vida do cliente? E o cara de produto tem outra meta. Aí você tem um cara comemorando que bateu meta, outro triste no mesmo time. Porra, Exato. começa a virar, né, uma loucura entre o time ali, né, uma esquizofrenia de gestão. Então, esse modelo de times com propósitos, eu, pelo menos, vejo funcionar muito bem. Sim. Tá? A nossa experiência tem sido muito boa com esse modelo de propósito, porque resolve o problema de você engajar pessoas, Isso. né? Olha, eu sei porque eu estou aqui, eu sei qual é o próximo passo, eu sei porque a minha existência é importante. E né? você vai fazer uma planning, né, que tem Exato. que ter debate, discussão, mas quando você bate o olho, todo mundo no mesmo propósito, fica mais fácil achar a resposta. Né? Bem mais fácil. Você tem os dados, por exemplo, e coisas do tipo. Né? E aí, aproveitando essa entrada, quando você faz uma mudança de arquitetura dessa, tem um modelo que a gente às vezes vê de times de plataforma, né, onde você pega o time de arquitetura, às vezes, né, e em vez de você deixar o time de arquitetura alocado ali na squad ou no grupo, Exato. você tem um time de plataforma que trabalha para o dev da squad. Né? Ou seja, o trabalho dele é fazer aquele dev ser o mais eficiente possível, mais no sentido de trabalhar mais com a aplicação e menos se preocupar com o ambiente local, com CI, CD. Né? Vocês estão pensando nisso, naquele modelo do Team Topologies? Sim. Assim? A gente começou uma iniciativa de time de plataforma e a gente está experimentando se esse modelo é o que vai funcionar para a gente. Né? Porque mais importante do que o insight é você ver como isso se aplica no dia a dia. Cada empresa tem uma realidade, cada empresa tem um conjunto de pessoas que tem um determinado conhecimento. Então, assim, será que esse movimento, por mais que ele seja interessante, que já aconteceu em outros lugares, será que para esse momento se encaixa bem aqui? Então, a gente está bem nesse momento agora, de entender como plataforma ajuda a gente também a dar essa decolada. Porque a gente vai ter uma apresentação amanhã do Daniel Ambrosio, do Mercado Livre, em que ele vai mostrar como eles fizeram isso com mais de 1.000 desenvolvedores. Né? Eles têm lá 2.000 desenvolvedores, né? E ele separou 3% do time só para fazer trabalho ligado ao desenvolvedor. E aí eles criaram um pass deles, né, que é o Fury, lá que ele vai contar tal. Sim. E é impressionante o ganho de produtividade no dev. Só que aí entra um negócio que você falou no começo, eu acho que pouca gente prestou atenção, e eu, em 20 anos de tecnologia, eu vi transformacional. Às vezes, times de tecnologia são muito democráticos. Democracia em excesso em time de tecnologia leva à confusão. Exato. O que eu quero dizer com isso? Cada um escolhe a linguagem que quer. Não, meu amigo. Né? Se o Google, que é o Google, tem 4 linguagens base, né, e tem 40 mil caras de desenvolvimento, por que você que tem 10 vai ter Go, Node? Não, entendeu? Vai ser essa. Mas eu não quero trabalhar aqui assim. Então, você não vai trabalhar aqui. Né? Então, isso que o Brás falou, obviamente, com super respeito às pessoas, né? Você já tinha um legado, você prepara a pessoa e fala, olha, a gente tem um plano de 1 ano, de 18 meses, você quer participar desse plano? Mas se a pessoa não quiser, você é direta com ela. Exato. E você vai estreitando a diferença de stack, e vai matando esse stack. Né? Isso tem uma importância brutal. Sem fazer isso, esse conceito, você não monta um modelo de plataforma. Exato. Né? Exato. Porque imagina você fazer uma plataforma para suportar 10 linguagens. Você tem que ter o tamanho da Amazon para fazer isso, né? Exato. Da AWS. Não, então, e nós não somos a AWS. Imagina né? contratar time, né? Exato. Aí você vai ter 3 pessoas, aí um tira férias, aí você tem que ter mais 5 para uma linguagem. Aí você fala, cadê o propósito de resolver a vida do cliente ou da logística? Eu estou resolvendo um problema de tech. Exato. Né? É um problema de capacidade também, né? Quantas pessoas eu tenho, qual conhecimento, enfim. É muito importante ter isso em mente sempre. Diga lá. Uma pergunta voltada ao time ainda. Tu mostrou ali que tem um BFF para o app, né? Isso. Esse time que cuida do BFF é junto do app ou é um time apartado? Como é que funciona? Uma squad diferente? Ele é um time junto do app, porque esse time existe porque o app existe. Né? Então, a gente faz um modelo ali bem sprint mesmo, com Scrum, e a gente tem ali nosso rito de planning para dizer, olha, porque assim, a gente já sabe o que a gente precisa fazer. A gente não está mais naquela fase de entender o mercado. Né? A gente Discovery, né? Já deu certo, a gente sabe o que fazer, a gente sabe a fórmula.
Agora, sim, o que é mais importante para esse momento e o que traz mais resultado para esse movimento? Lembra, né, o intangível, como é que a gente tangibiliza, né? Esse é o trabalho mais difícil, quando você está lidando com essa modernização. Então, como a gente já sabe, a gente falou, bom, se eu quero fazer um BFF por conta do app, e eu quero tirar um monte de regrinha nem é regra de negócio, mas é regra de chamada, de endpoints e etc., vamos colocar esse time junto. Então, eu tenho ali as pessoas que são de front-end, de app, e eu tenho também pessoas que fazem essa camada de tradução. Porque, como teve um rapaz que perguntou aqui, né, essa operação tem sistemas locais? Sim, nós temos, então a gente precisa garantir que a gente tem uma unificação de contrato. Então, tem contratos na Argentina que eles são diferentes do Brasil. E aí, essa camada ela é responsável por traduzir e devolver um contrato único para esse app. Tá? Então, o BFF ele existe para isso. E aí, agora, discutindo a web, como é que a gente aproveita esse trabalho e dá um passo do lado e começa também a entregar uma web melhorada, porque a web ela tem mais dados, né, do que um app. Então, ela tem imagens maiores e coisas do tipo. Né? Então, como é que a gente faz esse passo também acompanhar? Então, tem uma série de discussões que estão acontecendo ali, mas o BFF está junto desse time. Tá? Opa, aqui. Só antes da tua... quando você faz isso, eu já vi situações na estratégia de arquitetura de BFF que começa assim, só que por uma falta de participação do time de arquitetura, ou às vezes por um tech lead motivado demais, o BFF começa a virar um monolito e um back-office e um back-end novo. Sim. Entendeu? Aonde que está o ritual, ou o princípio, ou o mandamento que tem na Dafit, em que o arquiteto consegue falar, cara, a função do BFF é comunicação, sei lá, comunicação, padronização de contrato. Aonde está isso para não deixar essa vontade de criar de novo? Sim. Né? É muito boa essa pergunta, porque a gente está num passo anterior ainda. Como ainda é uma jornada de um time, e agora a gente está criando mais 2, tá. E como eles estão sob a mesma liderança e tem um especialista nessa jornada, a gente ainda consegue ter essa discussão localmente. Tá. Então, a gente está estruturando, mas aí tem outros assuntos da empresa que a gente tem um chapter de arquitetura para falar. Né? Tá. Então, cada torre... guardião disso. Né? Cada torre nossa ali, né, tem um chapter que o mercado chama de tribo, a gente tem um chapter de arquitetura que atravessa... E aí tem representantes especialistas de todos esses negócios lá. Tá. Isso é muito importante, gente, porque às vezes até na boa vontade, né, a pessoa começa, não, vamos resolver esse problema, aí quando você vai ver, criamos um novo legado no BFF. Né? Exato. Desculpa. Bom dia, gente, tudo bom? Bom dia. Meu nome é Felipe, eu trabalho no grupo JCPM, que a gente tem uma plataforma, um grupo de shopping center, onde a gente tem uma plataforma específica para shopping center, de e-commerce. E aí vocês falaram muito de tech lead, o papel do tech lead, muito sobre a como é que funciona a tríade tech lead, PM e engenharia, enfim. E aí a provocação que eu trago a gente vê muito o padrão do papel do tech lead como aquele garantidor da qualidade das nossas entregas. Vocês entendem que tem algum nível de maturidade, algum cenário específico que faz sentido eu não ter o papel do tech lead e até ter o papel, né, mas de forma distribuída entre o time? Porque o que é que eu vejo? Eu acredito muito nisso, eu acho que 90% do mercado trabalha com esse papel do tech lead. O problema é quando você fala em ter propósito do time, quando você fala em um time participar de engenharia, participar 100% dos discovery, tudinho, junto com o time de produto, quando você coloca o papel do tech lead, ele passa a fazer muito mais esse papel de discovery do que o time, e apoiar o time no delivery com tudo que ele entendeu lá no discovery. E aí vocês entendem que isso não faz com que o time de engenharia perca esse propósito, não? O propósito, o entendimento de discovery, se vocês não entendem que isso prejudica o delivery, o papel do tech lead prejudica o delivery, se eu tivesse isso de forma distribuída, desde a aprovação de pull request, desde code review, ser distribuído entre todo o time de engenharia, não um papel específico, aquele cara é o tech lead. Vocês acham que isso funciona em algum cenário, ou vocês já vivenciaram esse modelo?
Sendo objetivo, né? Essa pergunta ela realmente é complexa. Mas assim, quando você define um papel, esse papel ele tem consequências. Então, quando você põe um tech lead que ele é responsável por garantir a qualidade da entrega, você está colocando uma pessoa que ela tem essa responsabilidade, e isso tem uma série de consequências, como a que você trouxe, né? No nosso caso lá na Dafit, a gente tem, junto com esse tech lead, um par de negócio, um par de produto, né? Então, essa pessoa de produto, ela que é responsável de manter esse contato com a área de negócio, entender o que é a prioridade da empresa e daquela área específica, trazendo isso junto com o tech lead, para que ele discuta junto com o time, junto com esse par de produto, e a gente consiga entregar aquele valor que é propósito do time. Então, muito ligado naquela ideia de value stream, né? Então, eu tenho toda a jornada da empresa, eu divido essa jornada em alguns blocos, né, de contextos, e aí eu coloco esses times dentro desses contextos e eles acabam dividindo a responsabilidade da entrega total, né? Então, isso vai depender muito de como é que você vê essa entrega de valor na cadeia, né? Se você tem uma entrega muito mais voltada a fluxo, talvez você tenha mais monolitos no caminho, então você talvez precise criar um time maior, né? Então, isso depende muito do dia a dia e como é que você... o que é possível ser feito dado aquele contexto, né? Então, eu diria que não tem uma fórmula que faz isso daqui que vai funcionar em qualquer cenário, né? Não tem a bala de prata, mas no nosso caso tem funcionado bem, porque a gente divide essa responsabilidade entre esse líder de produto e o líder de engenharia, e eles vão fazendo esse trabalho em conjunto ali. Inclusive, tem um líder da própria tribo, tanto de produto quanto de engenharia, né? E cada time desse também tem alguém de produto e alguém de engenharia, e eles trabalham juntos para entregar esse valor daquele contexto, tá? Daquela tribo. Eu tenho uma visão um pouco mais binária em relação a isso, e é muito legal essa pergunta, porque tem muito lugar que dá certo com soluções diferentes. E amanhã, a primeira apresentação do dia vai ser com o Fatala, vice-presidente de tecnologia da Magalu, e eu vou fazer essa pergunta, exatamente essa pergunta que você fez, eu vou fazer para ele, tá? O que eu já vi, minha opinião, como o Brás falou, depende do que você define de tech lead, tá? Eu acho que tem duas grandes escolas de pensamento. Uma delas é você ter um time, que é a que eu mais gosto, onde a função do tech lead, ela é metade do tempo dela, esse relacionamento com a liderança de produto e com a liderança de negócio. Então, imagina que você tem um time multidisciplinar, onde você tem uma pessoa de produto, uma pessoa de negócio e uma pessoa liderando tecnicamente. Então, 50% do tempo dele, ele está conversando com a pessoa de produto, fazendo, por exemplo, transformação de épico em sprint, que não é fácil fazer isso. Ele está decidindo a ordenação de priorização do que ele vai desenvolver. Pô, vamos puxar uma coisa de arquitetura que tem que resolver ou vamos matar um negócio de negócio, né? Para mim, os outros 50% do tech lead, eu acho que ele tem que estar programando. Por quê? Porque o tech lead é uma função de liderança técnica na carreira em Y. Então, ele não é um gestor, mas ele é um líder técnico. Como é que um líder técnico se mantém atualizado e pode orientar um sênior, um pleno, um júnior, se ele não está no dia a dia com a mão no código, né? Eu fui diretor de desenvolvimento da TOTOS, tinha 700 desenvolvedores comigo. A gente tinha uma rotatividade muito grande de time de desenvolvimento. Eu achei esse modelo melhor. Então, o tech lead, ele punha a mão no cocô, ali, né? Ele sabia o que estava acontecendo, então ele conseguia avaliar melhor o desenvolvedor, ele conseguia orientar esse desenvolvedor. Quando você faz, por exemplo, code review, e você coloca gente fazendo code review, o tech lead pode ser a pessoa que vai lá e dar uma olhada em cima para ver se está legal. Essa é uma visão. Tem uma outra visão em que você tira esse 50% do tempo de desenvolvimento e põe ele em arquitetura. Então, o tech lead ele vira o arquiteto responsável e faz esse relacionamento com o chapter que o Brás estava falando. Ele sai de um papel de desenvolvedor e de líder técnico de desenvolvimento, isso cai para um sênior do time fazer, e esse tech lead vira meio que um arquiteto. Esse é um modelo, na Magalu, funcionou. Não é um modelo que eu gosto, eu particularmente, tá? Mas, de novo, cada momento de empresa, eu acho que uma coisa que a gente aprende em empresa de alto crescimento, a única certeza que você tem é que alguma coisa vai mudar. Essa é a única certeza que você tem. Exato. E o que vai mudar vai afetar a maneira de trabalhar a gestão em função das pessoas.
Mas eu vejo esses dois grandes modelos. Não sei se você enxerga alguma coisa... Eu enxergo exatamente assim. Uma empresa de crescimento, a mudança ela é constante. E essas mudanças, elas geram desconforto. Sim. Em todo mundo. Gera desconforto em mim, gera desconforto nos meus pares, nos meus liderados, nas equipes, gera desconforto em todo mundo. E aí, novamente, a importância da comunicação e ser excessivamente comunicado, etc. Legal. É isso. Braz, te enchi muito o saco. Muito obrigado pelo papo. Imagina, eu que agradeço. Por responder as perguntas. Pessoal, salva de palmas. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!